Agora sim, né, trazendo informações sobre o que aconteceu nessa segunda relacionada a reforços, contratações e foi definido por parte da diretoria, após reunião que aconteceu inclusive na tarde desta segunda-feira, que parte dos 70 milhões de reais aportados pela 777 Partners será destinado para aumento salarial, aliás, da folha salarial do Vasco da Gama. Isso vai fazer com que acabe abrindo espaço, né, para a vinda de novos atletas, e a diretoria está disposta sim a segurar pelo menos metade desse valor, que no caso seriam 35 milhões de reais, para contratar, deixar esse valor no caixa para utilizá-lo relacionado a trazer contratações para o Vasco no restante dessa temporada. A grande pergunta que fica é: como serão feitas essas contratações? Serão reforços de luxo, de peso, grandes contratações? E a resposta é não. Os gastos para reforço não vão ser gastos elevados, então não espere um atleta com salário de 1 milhão, 800 mil reais. Isso não irá acontecer. A ideia é de fato respeitar a realidade atual do futebol do Vasco da Gama, que se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro, mas dentro desse contexto, trazer jogadores de alto nível, trazer jogadores que se destaquem nessa competição e com um baixo salário possam fazer a diferença no atual elenco Cruz Maltino. Inclusive, para quem não sabe, né, o Vasco tinha várias negociações em andamentos, como por exemplo com o Paulinho Mocelin do São Bernardo, o nome inclusive do João Diogo da Caldense também foi comentado, e de vários outros que a gente já chegou a falar no vídeo da parte da tarde dessa segunda-feira. Esses nomes acabaram sendo travados. As negociações que aconteciam foram suspensas a pedido do Josh Wander, que é o sócio fundador da 777 Partners. O grande motivo desse pedido é que a empresa norte-americana possa analisar junto ao Vasco se essas contratações serão benéficas ou não para o restante dessa temporada. Eles querem analisar com mais cautela esses nomes e, caso realmente venha surtir um efeito positivo essas contratações, elas serão feitas. Se não, por parte da 777 Partners, eles acharem que as contratações não são boas o suficiente, o Vasco pode dar 2, 3 passos atrás e buscar outros reforços no mercado para o restante do ano de 2022. Inclusive, né, após todo esse final de semana, as partidas contra o Flamengo, foi detectado e decidido que o departamento de futebol do Vasco da Gama apontou para a empresa norte-americana que tem algumas prioridades no atual elenco. Essas prioridades são laterais, meio armador e pontas rápidos. Então, no caso, com relação a essas posições, a expectativa é que de 5 a 6 atletas cheguem dentro do Vasco para o restante dessa temporada, nessa janela que irá acontecer até o dia 16 de abril, ou seja, pacotão de reforços chegará dentro do Vasco da Gama. O grande responsável por todo esse processo com relação a 777 Partners e Vasco da Gama será o Juan Quiniegas, que é o colombiano, diretor executivo do grupo norte-americano. Ele que vai manter um contato mais próximo, né, com a diretoria Cruz Maltina e o departamento de futebol gerenciado pelo Carlos Brasil. E a expectativa é que para essa primeira ajuda venha a ser de material humano e tecnológico. Inclusive o próprio Josh Wander, que é o sócio fundador, o cabeça dessa empresa norte-americana, deixou bem claro nessa vinda ao Vasco o seguinte, abre aspas: faremos o que achamos necessário para que o clube possa subir de divisão. Nós nos comportamos como já o Vasco sendo um clube do qual somos donos e por isso nós o apoiamos. Queremos o melhor para ele, faremos de tudo para ajudar. Então, de fato, a empresa norte-americana está disposta a ajudar o Vasco, tanto como eu já trouxe aqui para vocês no material humano e tecnológico para fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro já nessa temporada e comece 2023 na Série A, com grandes investimentos, fazendo com que o Vasco já no primeiro ano com a SAF volte a se tornar aí um figurante no cenário do futebol nacional. E antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xBet, você, torcedor, pode estar levando 3 camisas oficiais da capa do Vasco para sua casa de presente. E é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$5, R$10, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xBet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!